Dando prosseguimento ao estudo do livro de Isaías, hoje eu vou meditar no capítulo 40. A partir do capítulo 40, Isaías começa agora uma nova fase no livro do livro de Isaías, porque agora ele vai falar a respeito da vinda de Jesus Cristo. Isaías foi um dos maiores profetas messiânicos, foi ele que mais anunciou a vinda de Jesus para a terra. E a partir do capítulo 40 até o final, ele vai anunciar a vinda de Jesus. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus me ajude, Pai, que o Espírito Santo de Deus me ajude na interpretação desse capítulo 40. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor me ajude, Pai. Que o Senhor me ajude a interpretar esse capítulo, porque é um capítulo de difícil interpretação. Mas eu tenho fé, como o Senhor vai me ajudar aqui a interpretar. Aqui começa o profeta Isaías falando assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aqui, essa profecia de Isaías, ele começa já como que já para o povo de Israel, que já tinham saído do cativeiro, era aquele povo que já estava voltando para Jerusalém e que agora Deus ia dar um consolo, ou seja, ele ia dar um alento àquele povo, uma esperança para aquele povo. E ele diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aí no versículo 2 diz assim: falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe que já é findo o tempo da milícia, o tempo da escuridão, o tempo do sofrimento, porque eles tinham passado 70 anos naquele cativeiro lá na Babilônia, e agora eles estavam retornando para Jerusalém, começando uma vida nova. Aí agora Deus manda avisar para eles que diz a eles que já é findo o tempo da milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, Deus estava dizendo para eles que eles já tinham recebido em dobro, ou seja, todo o sofrimento que eles passaram, tudo aquilo que eles receberam, que eles tiveram lá na Babilônia, todo o sofrimento que eles passaram. Então aquilo foi uma disciplina de Deus que eles receberam da parte de Deus, mas que os pecados deles já foram perdoados. Aí diz assim no versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Aqui já o profeta Isaías já começa a falar sobre o profeta João, sobre João Batista, que ele iria lá no deserto proclamar, falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. O profeta João Batista ia falar sobre arrependimento, e ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Versículo 5: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aqui ele já está profetizando que o caminho, quando esse Jesus vier, esse caminho, os caminhos que são tortuosos, eles serão retificados, os lugares escabrosos serão aplanados, porque a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá. Então aqui ele já está dizendo que Jesus ele vai vir, né, como Redentor. E no versículo 6 ele diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Aqui ele já vai começar a falar a respeito da efemeridade da vida, porque é como se ele estivesse dizendo assim: olha, todo aquele povo, todo aquele sofrimento, foi passado, né? Ou seja, novas gerações vão vir, ou seja, pessoas nascem, pessoas morrem,
e novas pessoas estão vindo para esse mundo, né? Ou seja, aqui o versículo 6, ele começa com uma imagem dizendo assim: voz que clama, que hei de proclamar, proclama que toda carne é erva e que toda glória é como a flor do campo. Aqui a voz que clama é como um eco da passagem anterior que nós acabamos de ler, que anunciava a chegada do Messias. No entanto, agora a mensagem é direcionada para todos, lembrando-se da efemeridade da vida, porque a comparação aqui entre toda carne e erva é uma metáfora que ressalta a transitoriedade da existência humana. Ele diz assim: toda a carne é erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Ou seja, esta é uma lição fundamental sobre humildade, né? Porque ele diz assim: toda a sua glória como a flor da erva e toda a carne como a erva. Ou seja, seca-se a carne, seca-se também a glória. Ou seja, o sopro do Senhor é uma representação da sua soberania sobre a vida e a morte. Ele tem o poder de encurtar a existência humana, assim como também pode dar-lhe início. Essa mensagem destaca que a nossa tendência de pensar que nós estamos muitas pessoas pensam, têm a tendência de pensar que a vida é aqui e agora. Não, a nossa vida ela é efêmera, é uma passagem. Nós estamos aqui apenas para nos aperfeiçoarmos para o encontro com Deus. E ele está falando aqui ele está destacando aqui sobre a nossa dependência de Deus para a continuidade da vida. Porque aqui no versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Aqui nós somos lembrados de uma constante, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela persiste, né? Enquanto a vida humana é efêmera, transitória, passageira, a palavra de Deus ela é eterna, ela é imutável. Ela é uma âncora de estabilidade e confiabilidade em um mundo em constante mudança. Mesmo quando tudo mais desaparece, a palavra de Deus permanece como um alicerce sólido. Então aqui nós vemos que o Senhor aqui é retratado como soberano que governa o poder e o amor. Ele é o pastor que cuida do seu rebanho com gentileza, com compaixão. Ou seja, apesar de nossa fragilidade, nós temos um Deus que nos protege, que nos guia, que nos sustenta com ternura. É isso que ele quer dizer. A partir do versículo 9 diz assim: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Ou seja, o profeta Isaías está falando aqui que isso deve ser proclamado em Sião, em Jerusalém, em todos os lugares, que ele virá, eis que o Senhor Deus virá com poder, ou seja, o próprio Jesus vai estar aqui na terra com poder, e o seu braço dominará, e ele vai estar como um pastor que apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Ou seja, nós somos pastores, nós somos rebanho do seu pasto, ele é o nosso pastor, e ele vai pastorear as suas ovelhas. Ou seja, é ele que vai estar aqui junto conosco, né? E ele vai ser o nosso guia, o nosso pastor. É isso que a palavra de Deus estava falando para aquele povo em Jerusalém. Mas aqui, a partir do versículo 12, o profeta Isaías agora vai enfatizar, vai fazer um autorretrato de quem é Deus. Porque nós vimos anteriormente, todos os capítulos anteriores, nós vimos que um rei da Assíria, que queria ser superior a Deus, nós vimos que ele não é nada, porque quando Deus veio e matou 185 mil
do seu 1.000 homens do seu exército, nós vimos que o homem, diante da majestade de Deus, não é nada. Por mais poder que ele tem aqui nessa terra, ele não é nada comparado com a grandeza de Deus. A partir do versículo 12, Deus usa Isaías para mostrar quem é ele. Ele vai agora decifrar, vai dar um autorretrato de quem é Deus diante da sua criação, do que ele criou. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo. Imagina você ter a palma da sua mão, você tá dentro da palma da sua mão, você poder colocar todas as águas de todo o universo. É como se Deus pegasse o globo terrestre e colocasse na sua mão, porque ali no globo vai estar todos os mares, todos os oceanos, Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, e todas as águas dos mares, dos rios. E a palavra de Deus diz que quem na concha da mão mediu as águas, ou seja, Deus, a grandeza de Deus, ele é tão grande, que a nossa mente, a nossa imaginação não pode nem pensar diante da grandeza desse ser, desse Deus tão poderoso. Nós não podemos nem dimensionar a grandeza que é Deus, porque ele diz aqui: quem na concha da sua mão, ele mede todas as águas que existem. E ele diz assim: quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Ou seja, um terço. Recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança de precisão. No versículo 13 diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Aqui nós estamos falando sobre a grandeza de Deus, né? Isaías aqui, ele convida a contemplar a grandiosidade e a soberania do Criador, em contraste com a fragilidade humana, com a fragilidade da humanidade. Aqui nós vimos que, apesar da efemeridade da vida, nós temos um Deus eterno, imutável, em quem podemos confiar e adorar em reverência. É um apelo também aqui, essa passagem que Isaías coloca aqui, tudo isso que Isaías relata, né, é para que nós possamos reconhecer que nós não somos nada diante da grandeza de Deus. Aqui no versículo 15 diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Imagina você ter um balde e um pingo que cai do balde as nações. Cada nação Deus vê como um pingo que cai de um balde. Para Deus, as nações não são nada, porque o que é um pingo que cai de um balde de água? É assim que Deus vê as nações. E ele diz assim: e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele?
Isaías traz isso aqui para lembrar, né, que nós vimos nos capítulos anteriores que a ousadia daquele rei Senaqueribe e tantos outros reis, rei Nabucodonosor, que queria ser mais do que Deus. E aqui Isaías vem lembrar a todos que quem é a grandeza de Deus, que as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Aí aqui o versículo 18 começa com uma pergunta, né? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Essa indagação ressalta sobre a singularidade e a incomparabilidade de Deus. Não existe comparação. Nós não podemos comparar Deus com outro ser, com nada. Não há nada no universo que possa ser equiparado a ele. Tentar compará-lo a qualquer coisa é fútil, é inadequado, é inapropriado. Nós não podemos comparar a grandeza de Deus. Não existe outra coisa na nossa mente, na nossa imaginação, que nós possamos comparar a grandeza de Deus. Aí no 19, no versículo 19 diz assim: o artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Aí ele pergunta: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e toma em nulidade os juízes da terra. Ou seja, aqui o profeta destaca a majestade de Deus como aquele que está acima de todas as autoridades terrenas. Ele é o que está sentado sobre o círculo, sobre o globo, sobre a terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. E ele estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aqui a imagem de Deus estendendo os céus como uma tenda evoca a ideia de sua supremacia sobre toda a criação. Governantes humanos podem se elevar, como Nabucodonosor, como o rei da Assíria, e quanto tantos outros. Eles podem até se elevar, mas comparados a Deus, eles são como insignificantes insetos diante de Deus. Eles não são nada. O versículo 24 diz: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Esses são esses governantes aqui da terra. É isso que ele está comparando, né? Como um sopro que passa por eles e logo se acaba. Aí no 25 diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Aí ele pergunta: quem criou estas coisas? Ou seja, quem fez a criação? Quem criou tudo isto? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Ou seja, aqui ele vem falar sobre a promessa da renovação. Aqui é um convite
Muitas vezes para aqueles que se sentem cansados, desanimados e encontram renovação e força na presença e no cuidado do Senhor, porque Ele agora vem dizer: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor? Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então aqui ele está falando sobre a renovação, uma promessa para renovar as nossas forças. Versículo 27 ele diz: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Aqui o povo de Israel expressa seu sentimento de abandono e desespero. Eles sentem como se Deus tivesse esquecido deles ou deixado de se importar com suas lutas. Aí Deus pergunta, né? Não, aí ele mesmo responde: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus, do fim da terra, nem se cansa nem se fadiga? É como que ele está dizendo: olha, vocês estão cansados, eu sei que vocês têm passado por muitas lutas, mas olhem para mim, eu não me canso, eu não me fadigo. Essas palavras nos lembram que Deus é eterno, infinitamente sábio. Ele não está limitado pelas fraquezas humanas e não fica exausto. Sua compreensão é profunda e além da nossa compreensão. Era isso que ele estava tentando falar para aquele povo já cansado, debilitado, né? Já tinham passado 70 anos naquele cativeiro, estavam retornando, agora tinham que retornar e reconstruir Jerusalém. Então Deus manda uma mensagem agora para eles, que eles se renovassem no poder de Deus, na força do Espírito de Deus, porque eles agora tinham que encontrar forças. Eles estavam cansados, mas eles olhassem para o Deus Todo-Poderoso, que não se cansa, não se fadiga. E ele diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Então aqui, essa passagem é uma promessa de que Deus é o restaurador daqueles que se sentem fracos, desanimados. Ele dá forças ao cansado, renova o vigor daqueles que se sentem sem energia, fracos, desanimados. Aqui a imagem das águias, né? Ele diz assim: os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias. Ele lembra da imagem das águias voando acima das circunstâncias adversas, porque as águias, quando vêm as tempestades, elas voam mais alto para ficarem acima das tempestades. Por isso que ele faz uma comparação com as águias, né? Que as águas, elas não temem, quando vêm as tempestades, elas voam para cima, para além das tempestades, né? É uma representação poderosa, quando ele faz essa comparação com as águias, é uma representação poderosa da força e da liberdade que Deus proporciona àqueles que confiam nele. Então, o contraste entre a fraqueza humana e a renovação de Deus é destacado aqui, porque ele fala também que os jovens que geralmente são associados à vitalidade, à energia, e aqui ele está dizendo que eles podem se encontrar exaustos, cansados, eles podem vir a cair, mas ele diz que o Senhor, aqueles que colocam a sua esperança no Senhor, são revigorados de maneira sobrenatural. Isso nos lembra que a nossa força não vem de nossa própria capacidade, mas vem da presença de Deus e do poder de Deus. Então, quando nós estamos fracos, desanimados, nós temos que buscar nele forças, né? É ele que nos renova, porque ele diz aqui: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Então, aqueles que confiam pacientemente em Deus
e que colocam sua fé nele encontrarão a renovação, encontrarão forças para prosseguir. Isso implica também num relacionamento de confiança e dependência do Senhor, sabendo que Ele é a fonte da nossa força, Ele é a fonte da nossa vida. É uma mensagem aqui, nós vemos que é uma mensagem profunda de Isaías para aquele povo, encorajando aquele povo, para que todos eles se levantassem. Eles tinham passado por 70 anos de sofrimento, estavam retornando para Jerusalém, eles agora tinham que reconstruir Jerusalém. Então Isaías estava mostrando a eles que eles revigorassem na força de Deus, né? Ou seja, ele estava dando uma promessa de renovação, porque aqui a promessa de renovação que Isaías traz aqui nos lembra que mesmo quando nos sentimos fracos, desanimados, nós podemos encontrar força em Deus. Deus é o restaurador daqueles que confiam nele. E ele nos capacita a voar como águias acima das adversidades da vida. É isso que ele compara. Ele diz que nós temos que subir como asas, como águias, porque as águias, elas sobem. Quando vêm as tempestades, elas sobem mais alto ainda, para que as tempestades passem. É assim também como conosco. É ele que está dizendo aqui, que assim como as águias, nós também temos que voar acima das adversidades da vida. É um convite para renovar nossa confiança e fé em Deus, sabendo que Ele é a fonte da nossa fé e da nossa renovação. Então, o que nós vimos aqui nesse capítulo de Isaías, no capítulo 40, né? Que nós temos que ver que ele começa, no capítulo 40, ele vem dar consolo, ele vem consolar aquele povo de Jerusalém, ele vem mostrar que aquele povo, por mais que eles tinham passado por todo aquele sofrimento, mas eles tinham vencido e Deus já tinha perdoado eles por causa de tudo aquilo que eles tinham sofrido, mas também porque eles se arrependeram. Aquilo foi um tempo de 70 anos no cativeiro, não foi apenas de sofrimento, mas foi para o bem deles, para que eles viessem a reconhecer que eles tinham que depender de Deus. Então, por isso que aquele povo, quando eles retornam para Jerusalém, eles retornam diferentes, porque toda aquela disciplina do Senhor foi um tipo de uma correção para eles. Então, por isso que ele diz assim, está dizendo para eles que eles fossem consolados, né? E também ele já vem aqui falar a respeito da vinda do Messias, né? Falar desse Messias que estava vindo e que o próprio João Batista iria ser um dos primeiros profetas que iriam proclamar no deserto a vinda desse Messias. E também aqui no capítulo 40, Isaías nos convida a buscar esperança e confiança em Deus, especialmente em momentos de incerteza e desânimos, né? Nós temos que pedir a Ele para nos ajudar a confiar em sua promessa de renovação e restauração, porque foi assim que aquele povo do Egito, aquele povo na Babilônia, no cativeiro, eles foram renovados, eles passaram por aquele período, mas eles voltaram renovados, eles voltaram mudados, né? Eles tiveram uma restauração. Então, o que nós vemos aqui nesse capítulo 40 é que nós aprendemos e nós vimos que a palavra de Deus ela é imutável. E nós vimos que a soberania, que Deus é soberano e poderoso em extremo, que a grandiosidade de Deus nós não podemos nem comparar. A sua majestade, nós vimos aqui que Isaías fez uma autodescrição, ele descreveu o poder de Deus, a grandeza de Deus, em comparação conosco, como nós somos pequenos diante dele. Inclusive, ele do seu trono, ele vê todas as pessoas como gafanhotos e as nações como um pingo de um balde. Então, tudo aquilo que está aqui no capítulo 40, que falou sobre a majestade de Deus, sobre a majestade do Senhor, é para nos lembrar da sua grandeza e da nossa pequenez. Enquanto ele é tão grande, o quanto nós somos tão pequenos diante de Deus. É isso que o capítulo 40 nos mostrou e também nos viu
e nos fez ver, assim como a mensagem para o povo de Jerusalém, para que eles renovassem as suas forças, porque eles tinham passado por todo aquele período e se encontravam fracos, enfraquecidos. Mas ele diz aqui que o Criador dos fins da terra nem se cansa, não se fadiga, e ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, se você se sente fraco, se você se sente sem vigor, se você está precisando de um fortalecimento, então nós temos que buscar pela renovação de forças, né? Porque aqui o capítulo nos lembra que mesmo quando nos sentimos cansados, desanimados, nós temos que confiar em Deus para que Ele nos fortaleça. Portanto, em nossos momentos de fraqueza, de exaustão, nós temos que pedir a Deus que Ele nos renove, nos dê força, nos dê ânimo para enfrentar as adversidades da vida. Nós temos que pedir a Ele para que Ele nos ajude a esperar nele, depositando nele toda a nossa confiança em sua fidelidade, para que ele possa nos sustentar e nos dar a capacidade de superar os desafios da vida. Nós temos que nos fortalecer nele, nós temos que ser como águias. É isso que ele está dizendo, que ele renova as nossas forças para que nós possamos subir como águias, que elas correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É isso que o capítulo 40 nos mostrou no dia de hoje, amém?